Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Fazer um vídeo de atualização aí do nosso mercado de cripto hoje. Deixei para fazer após a divulgação dos dados de seguro-desemprego hoje que veio e o índice de preço ao produtor. Mas eu acho que o que mais faz preço mesmo é os dados aí de seguro-desemprego. Pedir para vocês aí um favorzinho, se puder deixar um like aí no canal, se inscrever quem não se inscreveu. O meu nome é Alex Jongo. O canal aqui é o canal Digital Assets. Procuro fazer uma análise bem imparcial aí do mercado cripto, principalmente levando em consideração alguns dados on-chain, mercado futuro, o próprio price action, que eu acho que é bem importante. E sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso querido S&P 500, tá? E esse aqui é o cara que hoje a gente vai ter que ficar um pouquinho de olho. Às 9h30 saiu os dados de seguro-desemprego. E como eu já mais ou menos esperava, a gente teve volatilidade. A volatilidade hoje foi para baixo, apesar que os dados não vieram os dados mais ou menos vieram em linha, tá? A gente estava esperando, dar uma olhadinha aqui. A gente estava esperando, no acumulado de pedidos contínuos de seguro-desemprego. A gente tinha uma previsão aí de 960 mil. Veio 953, então veio bem em linha com o que o mercado esperava. E a média de pedidos de seguro-desemprego nas últimas 4 semanas, a última tinha vindo em 221 mil e veio mais ou menos mesma faixa de valor ali, 221, 750. O que veio um pouquinho, o que veio um pouquinho fora, tá? Foi a questão do índice de preço ao produtor. No mensal, a expectativa é a gente ter uma inflação de índice de mercadorias de insumos ao produtor, tá? Era vir em torno de 0,2% vezes 0,9%. É um valor bem considerável. Normalmente é uma margem bem acima do que se esperava. E no acumulado anual, tá? Para o mês de julho, a gente tinha uma previsão aí de 2,9% e veio 3,7% de aumento. E isso daqui a um pouco já pode ser um pouco de reflexo das tarifas aí que o mercado americano está implantando, mundo afora. Então, já pode estar começando a causar um efeito de inflação ao produtor. Isso na cadeia produtiva depois vai gerar o quê? Vai gerar inflação para o consumidor, tá? Automaticamente quem paga essa conta aí de todas essas tarifas aí que o mercado americano está impondo, no fim das contas não é quem exporta. Por exemplo, o Brasil está exportando, vai criar dificuldades, tudo, mas quem vai pagar a conta e vai pagar mais caro o produto vai ser o americano. A não ser que eles consigam achar mercados que vão substituir o mercado brasileiro ou algum outro país aí que eles estavam importando e consigam importar com um custo acessível, e nesse país o Trump não coloque, não impõe a tarifas tão altas, né? Mas voltando aqui pro S&P, a gente vai ter que dar uma acompanhada agora a partir das 11 horas da manhã que abre o mercado à vista americano. Então, normalmente, quando sai um dado assim, o mercado tende a puxar para baixo, tá? Pode ser que a gente tenha ainda uma continuação aqui na correção dessa pernada. E aqui eu estou olhando o gráfico de 1 hora, tá? Vou botar aqui num 4 horas. Seria interessante daqui a um pouco a gente vir aí até testar essa LTA aqui. E daqui a um pouco, na abertura do mercado, a gente até poderia iniciar uma queda, né? Mas depois a continuação do mercado, interessante seria a gente continuar esse movimento aqui de alta desse movimento, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou abrir a tela aqui para vocês aqui. Esse aqui é o gráfico do BTC, tá? Hoje de manhã ali no grupo até comentei que a gente tinha bastante liquidez aí nessa região aqui. Ela vinha mais ou menos aí dos 18K, né?
se eu não estou enganado. Dos 20K aos 18K e meio, mais ou menos essa região aqui a gente tinha bastante liquidez. A gente já veio buscar boa parte dessa liquidez aí. E uma coisa interessante que a gente está vendo aqui é que mesmo com essa correção do BTC, a gente pode ver que a dominância ela não se alterou muito, tá? A gente ainda continua com a dominância no movimento de queda, tá? Não tivemos nenhum tipo de reversão. Isso é bem interessante, tá? E bem positivo. A gente fez o que aqui? A gente tinha essa bandeirinha que ajudou a romper nossa LTA, tá? O que eu tô vendo aqui? A gente basicamente atingiu um alvo, tá? Que foi o alvo dessa bandeira, que é o que? Justamente a gente duplicar essa bandeira. Normalmente o primeiro alvo que a gente atinge de uma bandeirinha dessas é o próprio espelhamento do movimento dela. Então, dupliquei aqui a bandeira, dupliquei o canal, né? Que a bandeira nada mais é do que um canal. Vê que a gente atingiu exatamente o alvo dessa bandeira. Provavelmente a gente pode ficar ainda durante o dia hoje sambando aqui, daqui um pouco vim até testar médias acima aqui, vim buscar aí na faixa de 60%, mas para mim o movimento tá seguindo o que a gente esperava. O que eu vi algumas confluências aí, tá? Deixa eu até botar aqui, eu vou botar junto com a dominância do BTC, eu vou botar a dominância do USDT, do dólar, tá? E aí vocês podem ver um detalhezinho interessante aqui, que é justamente o que, ó, agora nessa correçãozinha que a gente teve do BTC, boa parte da correção, o pessoal migrou para dólar Tether, tá? Ou daqui um pouco o SDC também. Então pode ser que daqui um pouco a gente continue ainda tendo algumas realizações no BTC e se subir aqui a dominância do dólar, acredito que em algum momento a gente vai voltar com essa dominância cair para daqui um pouco essa dominância aqui migrar para as altcoins, tá? Vou dar um. Esse aqui é o preço do. Esse aqui é o gráfico do Ethereum, tá? No 4 horas. Fazendo uma correçãozinha leve, esfriando indicadores, tudo, nada que indique daqui um pouco uma reversão de tendência. Né? Mesmo que a gente está bem esticado aqui, mas vocês veem que ele veio testar o meio aqui desse canal. A gente veio testar o meio do canal. No diário, no diário a gente já pode ver algumas divergências, né? Ó, topo mais alto no preço, topo mais baixo no RSI. Mas enquanto a gente não tiver uma confirmação, a gente não pode dizer que essa divergência foi acionada. Então a gente ainda pode, daqui um pouco, ver o preço corrigindo mais um pouco e dando mais uma última pernada e fazendo uma divergência um pouquinho mais para cima aqui ou criando mais algumas divergências e o preço subindo. Não quer dizer que a gente está revertendo, não quer dizer que a gente está revertendo o preço o price action do Ethereum, tá? Na Solana, no gráfico 4 horas, a gente vê que a Solana já fez uma correção mais forte, então dessa última pernada que ela fez, ela veio e cravou a nossa FIBO de 0,618. Não gostaria de ver daqui um pouco ela perdendo essa FIBO aqui, porque aí eu acho que daqui um pouco a gente começa a desconfigurar essa continuação de alta da Solana. No diário, uma formaçãozinha de um candlezinho de dúvida, que daqui um pouco a gente pode ter só uma leve parada aqui, uma consolidação para a continuação do movimento. Não vejo nada de informação aqui que daqui um pouco possa nos deixar um pouquinho mais alerta. E no semanal, uma subida ainda saudável, tá legal. A única coisa que eu quero me atentar um pouquinho aqui é a questão do RSI, a gente ter a confirmação de rompimento no RSI dessa LTB aqui, ó. Não gostaria de ver o preço, então, principalmente no semanal, aí a gente fechar no semanal abaixo aí dessa faixa aqui
dos 184, 185, porque aí pode ser que a gente daqui um pouco desconfigure o rompimento dessa LTB aqui na nossa, no nosso RSI. Mas ainda a gente tem ainda sexta, sábado e domingo aí até acompanhar o mercado e ver como é que vai ficar o fechamento. O que eu queria passar para vocês aqui? Vamos dar uma olhadinha nos gráficos aí de algumas moedas aí que eu tinha comentado com vocês ontem que estariam fazendo rompimento. E com essa correçãozinha aí, a EtherFi, esse aqui é o gráfico da EtherFi no diário, tá? E é uma que fez o rompimento na nossa LTB e com essa correçãozinha de hoje ela voltou de novo para baixo, mas a gente precisa primeiro ver como é que vai fechar o mercado hoje. Ela pode tranquilamente retornar e confirmar esse rompimento. E isso aqui nada mais cedo que um reteste aqui nas médias e a gente dá sequência no movimento de subida dela. A ZRO no diário também veio fazer um reteste aqui. Para mim, esse reteste aqui da ZRO estaria se completando. Tá? Se a gente considerar que isso aqui pode ser considerar que isso aqui a gente pode estar fazendo esse tipo de movimento aqui, que seria vou pegar uma ferramenta certa aqui. A gente poderia estar confirmando uma correção em A, B e C. E aí, dependendo de como o mercado vai se comportar, a gente daqui a pouco fazer a continuação desse movimento aqui para partir para uma próxima onda, que para mim a gente estaria fazendo a onda 3 no micro e a gente está fazendo a onda 3 no macro também, tá? E normalmente a onda com mais explosão e a onda que tem o maior nível de ganho. Por isso que eu comentei para vocês que seria o ponto correto da gente estar se posicionando nela, justamente porque a gente estaria fazendo. Aqui eu não vou traçar alvos de fibra nem nada, vou fazer só um movimento aqui, só para exemplificar esse movimento. Mas a gente fez aqui essa primeira impulsão aqui seria a onda 1. Agora a gente estaria fazendo a onda 1, estaria fazendo essa onda 1, 2, 3, que normalmente é a onda mais forte, 4 e 5. Só que aí esse movimento aqui eu vou botar num ciclo abaixo aí. Seria mais ou menos esse movimento aqui que eu vejo nas RO. Por isso que se por acaso alguém não se posicionou nela, claro, a gente tem o risco de um pouco do movimento desconfigurar, porque não depende só dela, né? Vai depender do mercado todo aí, principalmente dominância, preço do BTC, preço do SP500. Mas eu vejo que ela aqui está num bom risco retorno aqui de entrada para quem ainda não entrou nas RO, tá? A gente furou o 0,618, mas essa zona toda aqui do 0,618 até a zona do 0,786, isso aqui é uma zona de compra para reversão de preço. Se a gente perder essa zona aqui, provavelmente a gente vem testar esses fundos aqui em 1,88, mas não gostaria de perder esse fundo aqui porque a gente já começa a desconfigurar essa onda toda aqui, essa onda 1. Dominância, acho que era isso que eu queria passar para vocês, tá? Então, questão dos dados vieram em linha, a princípio não vejo assim nada que possa daqui um pouco derrubar o mercado hoje. Acredito que o BTC, dependendo como for a abertura hoje aqui do S&P 500, tá? Dependendo como for a abertura, até na verdade ele já está recuperando esse candle aqui no 4 horas de queda, já está recuperando. Mas digamos que a gente faça a abertura hoje às 11 horas e a gente ainda tenha uma correção um pouquinho mais profunda nele, pode ser que no Bitcoin a gente ainda tenha uma busca de liquidez aqui nessas regiões aqui dos 15 mil. A gente tem uma região de liquidez bem grande no book. Vou dar uma olhadinha aqui para vocês, vou
Vou mostrar para vocês aqui. Tanto que no book de ordem de compras aqui, esse aqui é o book de ordens colocadas. Hoje de manhã eu passei no grupo lá, a gente estava com um book bem vazio, justamente porque o pessoal não quer ficar posicionado, dependendo de como vinham os dados. E a gente tem uma ordem bem relevante justamente aqui nos 14K. Uma ordem um pouquinho maior aqui nos 17. Mas ainda tem pouca, a gente está com pouco suporte aqui de ordens, pouca resistência, tem uma resistência mais relevante lá no 128. Eu acredito que seja um ponto que a gente realmente vai buscar lá. E no mapa de liquidez, deixa eu mostrar para vocês aqui no semanal, tá? O mapa de liquidez aqui, essa é a região que eu acho que a gente pode ainda vir dar uma fritada e buscar e liquidar esse pessoal todo. A gente vir fazer uma busca de liquidez aqui até nessa faixa dos 14,5, 15 mil. A gente limpando esse pessoal aqui que está apostando em long, eu acredito que o mercado fique mais liberado aí para a gente ter uma continuação de alta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos indicadores de sentimento aqui. Nesse período agora, com essa queda, a gente já teve um pouquinho mais de gente entrando em long, fazendo com que o nosso long short aqui, long short ratio do BTC comece a ficar levemente positivo. Tá? E normalmente isso está acontecendo não porque estão fechando algumas ordens de short, mas justamente estão entrando em long. Não gostaria de ver esse valor aqui, esse long short, esse LRS aqui subindo, no caso caindo aqui, que ele está subindo, né? Aumentando aqui para 1,5. Isso já deixaria o mercado um pouquinho mais pesado. Mas eu acredito que se a gente vier liquidar essas posições aqui na faixa dos 15 mil, a gente vai dar uma boa de uma liquidada e esse long short ratio volte daqui um pouco a ficar mais negativo. Bom, pessoal, a princípio acho que era isso, só para dar uma visão para vocês do mercado hoje. E a gente tem algumas oportunidades, tá? Deixa eu só mostrar algumas oportunidades que ainda vejo. Ontem eu comentei com vocês na Radium, né? Por mais que ela já tenha dado uma subida desde ontem aí que eu falei, ela chegou a subir aí uns 25%. Ela tá dando uma corrigida. Subiu ainda uns 15% em relação a ontem, mas acredito que ainda ela tá só vindo fazer um reteste nessa região de preço aqui. E se o mercado ajudar hoje, eu acredito que ela continue durante o dia e amanhã um movimento de alta. Para a gente primeiro vir buscar aqui esses fundinhos aqui nos 4,35, essa região aqui até dá com um pouco de uns 5 dólares. E outra moeda que ontem não cheguei a comentar para vocês, eu acho, mas ela tá com um ponto interessante de compra. É a DOT, tá? A DOT tá num um ponto bem interessante aqui. Eu acredito que ela vai romper essa LTA aqui. Desculpa, essa LTB. Até porque o que está mostrando aqui o movimento, principalmente no semanal, para mim, está mostrando um ponto, uma zona de acumulação. Tá? Eu vejo que o RSI aqui está acumulando. O nosso MACD recém está começando a cruzar. Tá? Na verdade, isso aqui não é um MACD, tá? Esse aqui é o PPO. Ele é mais ou menos como o MACD, mas ele leva algumas fórmulas dele aqui, leva em consideração algumas fórmulas um pouco mais aprimoradas, tá? E recém ele começou a fazer o cruzamento, tá? E normalmente quando no semanal ele faz esse cruzamento, a gente tem movimentos mais significativos, como a gente já fez aqui. O movimento já tinha começado, mas quando a gente cruzou, ele realmente acelerou o movimento de subida. Aqui é a mesma coisa. Vocês veem, a gente fez um movimento aqui de um cruzamento e marcou exatamente o início aqui de uma subida, onde a gente fez em outubro lá de 2023, a gente subiu em torno de 180%. Então, acredito que a DOT aí, a Polkadot esteja num ponto interessante de compra. Quem quiser, de repente, esperar ver como é que vai ficar o fechamento aí, principalmente do BTC, no diário, ou mais próximo aí do final do dia, e ver esse candle aqui absorvendo todas essas vendas aqui,
pode entrar nessa região aqui que eu acredito que a gente vai ter o rompimento dessa média de 200 e essa LTB. Bom, pessoal, a princípio era isso. Desculpa, ratei aqui, cara. Não estava mostrando o gráfico da DOT aqui para vocês. E acho que nem da Radium. A DOT eu estava falando aqui justamente no rompimento aqui da CLTB. A região de compra, considero que ela já está numa região boa de compra. Acredito que daqui a um pouco, se ela vier absorver boa parte desse candle aqui, uma entrada aqui seria uma entrada com um pouco de risco, mas poderia considerar um stop aí abaixo dos 3,90 para realmente acreditar que o mercado vai andar e vai romper isso aqui. E a Radium também está num ponto de compra, apesar de já ter subido desde ontem que eu falei nela, ela subiu uns 25%, hoje ela está nos 15% de ganho. Para mim ela está só vindo fazer um reteste, ver que ela já está com uma boa absorção aqui dos candles. Dito que ela está só vindo fazer um reteste aqui nessa região toda, que antes serviu de resistência e agora vai servir de suporte para a gente continuar esse movimento aqui. Então na Radium, quem quiser também fazer uma posição e entrar, estaria num ponto interessante para a gente vir buscar essas regiões aqui de 4,80 até uns 5,60. Acredito que é uma região que ela possa vir nessa pernada aqui, vir buscar esses alvos, tá? A princípio era isso, pessoal. Quem puder, deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Quem quiser entrar no grupo, nosso grupo de WhatsApp aí, é só entrar ali na descrição do vídeo e acessar. E agradeço aí um ótimo dia a todos aí.